Olá, sou Bruno Hoffman e essa é mais uma edição da Direto da Gazeta e hoje estamos muito internacionais. Amerique. Olá, Bruno, tudo bom? Tudo bem? Bom dia. Bom Estamos dia. aqui gravando pela manhã, mas você vai assistir à tarde, à noite, para falar de música brasileira, de música francesa. Para quem não o conhece, aliás, entre nas redes sociais dele, muito legal. É um francês que está aqui há mais de 10 anos no Brasil. Canta música francesa, canta música brasileira, canta uma mistura das duas coisas. Sim. E você vai fazer um show agora no Teatro Gazeta? Sim, dia 6 de junho. Qual vai ser o repertório? Então, vai ser clássicos franceses, que muita gente espera, como Ne me quitte pas, L'Avion Rose, La Bohème, músicas do Jacques Brel, da Piaf, do Aznavour, que são incontornáveis. Champs-Élysées também, no Jodassin. Mas o meu projeto atual, que chamou muita atenção, são versões em francês de músicas brasileiras. Tá. Aí eu comecei por Evidências, mas vai de Roberto Carlos, a música do Nordeste, tem um pouco de rock nacional Eu vi também. que tem Anunciação. Anunciação, tem Carinhoso, tem Detalhes. Porque isso é uma coisa estranha pra gente, porque o brasileiro está acostumado a ouvir até música brasileira em outros idiomas, mas sempre bossa nova. Sim, exatamente. Né? É difícil ver uma música do Chitãozinho Chororó, uma música do Fábio Júnior, né? Caça e Caçador. Exatamente. Em francês, de onde veio essa sacada? Justamente disso, porque eu percebi que tinha muita coisa feita com a bossa nova. Inclusive, durante a época da bossa nova, tinha aqui o Pierre Barrou, que era um francês que ficou um tempão aqui. Que morou aqui. Morou aqui. Fez, por exemplo, Samba da Benção em francês, que se chama Samba Sarrava em francês. Tinha o Jorge Moustaki, que fez Águas de Março. Várias pessoas fizeram coisas já na época da bossa nova. E depois, cantores mais recentes fizeram. Eu pensei, mas é legal, mas a música brasileira não é só bossa nova. Claro. Apesar de ter sido a música que me apresentou a música brasileira, quando eu morava em Paris, que nem falava português, eu já escutava Chico Buarque, a bossa nova, mas era mais bossa nova, samba no máximo, eu não conhecia muito do resto da música. E aqui eu achei muito interessante ver a diversidade musical que tem no Brasil. E eu comecei com Evidências, porque a minha esposa me falou, começa com essa, eu hino brasileiro. Quer sair para pegar todos os públicos. Exatamente. Então, já mostrou um pouco a cor do projeto, que eu queria sair de uma Exatamente, deixou essa marca. muito batida. E fui fazendo Detalhes do Roberto Carlos, Caça e Caçador, como você mencionou, do Fábio Júnior, Sozinho, do Peninha. Que é uma beleza de música. Aí depois eu fui lá escutando muito as sugestões das pessoas no Instagram, principalmente. Eu tenho um Instagram bem ativo. Bem movimentado. Bem movimentado. E lá, durante a pandemia, eu comecei a fazer muita live. Tá. E as pessoas começaram a me sugerir muitas músicas. É lá que o projeto pegou mesmo. E agora estou com mais de 30 versões, que não estão ainda lançadas nas plataformas, mas que já estão prontas, inteiras, que eu já mostrei nas minhas redes. E o pessoal vai sugerindo, eu faço uma live todas as terças no meu Instagram. Que horário? Às 21 horas. Tá. Todas as terças, e as pessoas entram, conhecem o trabalho, eles veem um pouco como eu faço, um pouco um laboratório, né? Geralmente eu mostro a última versão e eu toco, depois faço uma explicação da versão. Olha a sua rede social. Exatamente, a Imeric Music. American Music. E tá ali, você explica passo a passo ali os seus bastidores. Exatamente, os bastidores. Eu mostro, por exemplo, tem muitos alunos de francês que me seguem, então eu explico como eu fiz a versão, como que eu escolhi tal ângulo. Eu sempre fico muito fiel no texto original, mas às vezes tem que uma frase, uma ideia, tem que adaptar um pouquinho, porque se a gente fizer uma versão totalmente literal, não funciona, não, claro. musicalmente, poeticamente. Mas você tenta ser literal, porque, por exemplo, há versões de músicas estrangeiras em português que mudou totalmente o contexto. Sim. Você tenta ser o mais literal possível. Eu sou o mais literal possível. E adaptando. Exato. Você Mas mesmo que traduz, mesmo. né? Que traduz não, que adapta. Adaptou, exatamente. Sim. Eu faço essa adaptação.
como eu sou compositor também, letrista também, e músico, me ajuda muito a respeitar o ritmo, a prosódia, da letra, para fazer uma letra. E um elogio que sempre me vai direto no coração, quando as pessoas falam, parece que é uma música que você fez na sua língua, ou é uma música francesa. Que a ideia é essa, é tentar fazer... por exemplo, eu fiz um dia de domingo, eu mudei um pouco o arranjo também. Claro. Eu sou muito fiel à letra, mas às vezes no arranjo eu vou pegar uma pegada um pouco à la Zaz, à la Piaf, à la Aznavour. Aí parece, de repente, uma música francesa. Pra dar aquele molho francês, não Exato. só no idioma, mas também na música. Você Exato. é um pianista Sou de pianista, formação. compositor, de formação, então ajuda muito. E como veio essa sua admiração pela música brasileira? A gente estava falando aqui, que eu perguntei, né? Que existe esse fascínio pela língua francesa entre os brasileiros, que realmente é um idioma com uma prosódia muito bonita, assim como o italiano. E você disse que você tinha a mesma sensação ao contrário. Sim. Que você tinha essa sensação da prosódia do português do Brasil. Da sonoridade, da música melodia. da língua. Da música da língua. É um idioma bonito, assim, para quem não Sim. entende? Eu acho muito bonito. Eu preciso ressaltar que é o português do Brasil, que eu acho muito bonito. Perdão para os nossos irmãos. Não, eu gosto muito dos portugueses, mas eu acho a língua mais gutural, um pouco mais difícil ao ouvido em português do Portugal. No Brasil, eu acho realmente uma língua que toma mais tempo para ser pronunciada, que canta mais, que é muito mais arejada. O Gregório do Vivier fala que o português de Portugal parece que tem pressa para chegar no fim da palavra. Exatamente. E a gente está sem pressa, né? A gente fala confortável, não confortável. Né? Exatamente. Não fala mercado, não fala mercado. Então... E qual foi essa sua decisão? Tem uma coisa que me irrita aí em português, em brasileiros que você já deve ter ouvido muito, mas por que morar no Brasil? Você é francês, melhor país do mundo. O Brasil, fala para eles que o Brasil é bom também, por favor. Então, eu tenho duas respostas. Como que eu cheguei aqui? Porque eu sou casado com uma brasileira. Perfeito. Mas por que eu fiquei? Porque ela trabalhou muito fora do Brasil, na França, nos Estados Unidos. A gente poderia até muito bem se mudado depois de alguns anos. Por que nós ficamos? Porque realmente eu gosto do Brasil. Eu gosto do clima, das pessoas. É um país que proporciona muitas oportunidades. O Paul falou outro dia numa entrevista... Paul Cabanes. Paul Cabanes. Ele falou, é um país muito... tudo está em movimento constante. Você vê a própria cidade, ainda estamos aqui em São Paulo. Na frente da minha casa tinha casinhas durante anos. Em 2 meses elas foram demolidas, está já subindo um prédio. É muito rápido, é dinâmico. Tá mais em movimento que devia nesse caso, mas tudo bem. O pessoal está muito rápido, né? Tudo em obra. Muito assim, rápido. Né? Aí o Paul falou que é um país que você chegar aqui sem muitos planos, daqui a 2 anos você pode estar à frente de uma franquia de 14 lojas, o comediante como ele ganhando o prêmio do melhor comediante do ano. Outros se tornam atores, no meu caso é na música. É um país que está em movimento. A Europa ela é maravilhosa, mas ela tem, se eu posso arriscar uma crítica, às vezes ela é um pouco um museu a céu aberto. Ela não está tão dinâmica. O Chico Buarque, se eu não me engano, disse algo parecido com isso, que a Europa dá uma sensação que já está tudo pronto. Não tem mais no que mexer. Exato. Então está tudo com pouco movimento. Enquanto o Brasil, ou o continente americano inteiro, tá sendo feito ainda. A gente está... Tá em movimento. No meio da peça de teatro, tá? Somos atores. Tá com aquela bagunça, exato. Com aquela correria, mas tá com movimento. Exatamente. Essa sensação que é muito, muito legal. E que permite também esquecer os problemas, que claro que como qualquer lugar tem coisas para melhorar, mas quando você tem essa sensação que apesar de problemas a coisa avança, isso acho que dá um embalo, dá um gás que é ímpar. Porque a gente tem uma relação muito antiga com a França, porque o Brasil passou muito tempo admirando a França. A França era o nosso símbolo do que era ser chique, até as crianças mais antigas tinham que aprender francês na escola. A gente já teve confrontos também, a Guerra da Lagosta, né, que foi uma tensão diplomática entre nós. Mas somos países, no fundo, parecidos. Somos países latinos e você vê similaridades também? Sim, claro. Aqui é um país onde qualquer um, de qualquer lugar,
pode virar brasileiro muito rápido, mesmo sem ter o passaporte. As pessoas já te falam, você está aqui há 10 anos, você já é nosso. Você já é brasileiro. É uma coisa muito forte, tem uma receptividade e não tem cara padrão de brasileiro. Você pode ser japonês, como muitos japoneses daqui, pode ser de origem europeia, da África, de muitos lugares. Não tem, inclusive o passaporte que eu ouvi falar que é o mais roubado porque não tem uma cara padrão. Então, qualquer foto ali passa por brasileiro. Exato. Então, você consegue se integrar facilmente. E é verdade que na França somos um país de tradição judeu-cristã, aqui também. É uma língua latina. Então, tem muitas coisas em comum. Isso aí é legal que você falou, porque o Darcy Ribeiro também falava que o Brasil inventou um povo. Existe um povo novo nasceu nessa terra, sem uma cara de outro lugar. E é isso. Por exemplo, você vai nos Estados Unidos, tem o ítalo-americano. Aqui não, aqui todo mundo virou brasileiro, né? Mesmo se o cara é neto de italiano lá, ele ainda é ítalo-americano. Sim, com uma certa ressalva, porque quando eu cheguei aqui, me chamaram de alemão. Olha só, te ofenderam? Não me ofenderam, mas brincadeira. O povo brinca com isso, Sim. né? Que, ele é chamado de alemão por ser loiro. Assim. Como você... Sim, foi muito chamado de alemão na vida. Exatamente. Quando você está com o olho claro, assim, quando você é clarinho, você automaticamente, mesmo sendo italiano, o francês, o russo, você é alemão. Eles generalizam orientais como japoneses e europeus loiros como alemães. Exatamente. Todo oriental é turco também. Árabe. Árabe é turco. Então, isso que eu acho engraçado. Eu lembro muito bem, para te contar uma história cultural. Que quando eu cheguei ao Brasil, a minha sogra, muito gentilmente, me emprestou o carro dela. Aí eu fazia muitos encontros, eu começava a visitar as produtoras de áudio, graças ao carro da minha sogra. Aí, para ajudar ela me pediu, você pode deixar lá para lavar, no lavar rápido? Aí eu cheguei lá e eles não me deram nem um papelzinho, nem um comprovante. Ele falou, volta aqui daqui 1h30. Aí eu falei, mas eu queria um papel, um comprovante, porque era carro da sogra, né? Aí ela falou, mas não precisa. Aí eu fiquei um pouco contrariado, porque realmente eu estava com medo de deixar o carro e nunca mais encontrar. Aí o cara nunca me deu um papelzinho e falou, alemão é chato. Alemão é cheio de formalidade, né? Muito formal. Eu pensei, mas eu não sou nem alemão. Por favor, pode ficar sem o papel, mas me chama de francês. Exato. Então isso foi um choque cultural. E você acha que as pessoas ficam curiosas quando conversam com você, conhecem, sem saber que você é um cantor ainda, só pelo fato de ser francês? Sim, eu não vou negar, tem um a priori positivo. Uma impressão positiva. Inicialmente. A resposta padrão quando eu falo que eu sou francês é ai que chique. Ai que chique é a frase comum. Então isso é muito gentil da parte do brasileiro. Ai que chique não de um jeito, um jeito muito simpático. Gentil, sempre muito gentil, muito acolhedor e fala sempre uma palavrinha gentil sobre o francês. Sim. Então é legal ver que o francês tem uma boa fama aqui, tem essa amizade, essa admiração mútua, inclusive. O francês adora brasileiro também. Quando eu morava em Paris, eu já frequentava algumas festas brasileiras, eu já conhecia um pouco a feijoada, a música, porque é muito cool o Brasil na França. Todo mundo adora a boa vibe do brasileiro, a alegria, a música. Você acha que é um dos países mais bem vistos na França, países estrangeiros? Eu acho que no mundo inteiro. É um privilégio ser brasileiro no mundo inteiro. Eu já morei rapidamente nos Estados Unidos. Ali era um privilégio. Meus amigos colombianos não tinham mesmo simpatia do que tinham por mim. É um país à parte. É um país à parte. O Brasil é um pouco à parte. Para te dar dois exemplos de duas coisas na mesma história, do que eu gosto no Brasil e que eu gosto do Brasil. Quando eu fui participar do Midem, com a comitiva brasileira, primeiro os brasileiros me falaram, você é nosso, você vem com a gente. Então eu fui super bem recebido, eu tinha acabado de chegar no Brasil. Antigamente eu participava do Midem como francês, e lá o brasileiro falou, não, você vem com a gente, você já é do Brasil. E eu usava essa bandeirinha. Esse broche. Com a bandeira, dá para ver? Com a bandeira da França e do Brasil. Franco-brasileiro. Franco-brasileiro. E eu tava... Todo mundo fala, você é do Brasil. Eu acho que
na época, não sei se tinha um franco-brasileiro, acho que era só Brasil. Pessoas da feira inteira me falavam, nossa, mas você é brasileiro? Não, eu sou francês, mas moro no Brasil. Ah, mesma coisa, você tem a ver com esse país maravilhoso, você, nosso amigo, toma uma cerveja, vem com a gente, vem conversar. O brasileiro é muito bem recebido. Então, agora eu vou tirar o passaporte brasileiro o ano que vem. Você vai se tornar oficialmente brasileiro. Oficialmente brasileiro. Eu tenho a sorte de ser um francês muito bem recebido aqui no Brasil e também perceber que fora do Brasil eu muito bem recebido como brasileiro também. Que bom. Então vai entrar com o passaporte brasileiro. É isso aí. Exato. E qual que é eu estou percebendo que ultimamente está influenciadores, principalmente Poucabanes, influenciadores estrangeiros que estão falando do Brasil e os brasileiros começam a ver, nossa, o Brasil é legal, porque vindo da voz de vocês ou da voz de um estrangeiro, a gente ouve com com um jeito mais carinhoso. Qual que é o papel? Você tem uma relação com esses influenciadores, com Poucabanes, por exemplo? Poucabanes eu encontrei ele algumas vezes. A gente se encontra bastante no consulado da França, quando tem uma festa na Casa do Consul. A gente se encontra lá. E a gente, inclusive, ultimamente ele repostou um vídeo meu. Eu vi. A gente está se conhecendo. E segunda-feira, inclusive, é engraçado que você tocar o assunto, eu participei de uma gravação na Band de um programa. Eu não posso falar ainda o nome do programa, porque ainda não está no ar, mas eles chamaram muitos influenciadores de gringos do mundo inteiro e foi super legal. Realmente a gente se encontrou e a gente trocou muita ideia. Tem muita gente legal. Tem uma russa, uma alemã muito legal. Uma americana também super legal. Muito legal, que é carioca, que mora no Rio, né? Sim, ela namora um carioca. Que namora um carioca, esqueci o nome dela, o angolano, o Batista, né? Batista. Que tem um movimento de estrangeiros que é muito legal e é geral, né? Não é de muitos países. Que eu acho que vocês estão fazendo muito bem assim, para o brasileiro se entender. Sim, tem. Porque vocês falam de uma forma muito generosa, muito carinhosa sobre o Brasil. Mas também. É sincero. Sim. Inclusive, eu já vi vários posts falando, cuidado, o Brasil é muito perigoso. Uma vez que você for lá, você não quer sair. É um dos perigos do Brasil é esse também. É esse. Você vai abandonar a sua vida, vai deixar tudo para trás, porque o Brasil vai te pegar. Vai te porque capturar. também falam, por exemplo, muito da elegância francesa, mas eu farei aqui não uma crítica, mas uma observação. Também é muito cinza, ou são muito cinza, muito escuras normalmente. São lindas, mas falta um pouco também de cor, né? Na moda francesa, talvez. Não sei se você Essa concorda. falta de cor, eu acho que é uma coisa mundial. É mundial, não é francesa. Não, é um movimento mundial. Eu vi que na década de 70, 75% dos carros eram de cor viva. Você tinha a foto, era arco-íris. Um arco-íris. Hoje em dia é totalmente inverso. Verdade. 75% dos carros no mundo inteiro agora são preto, cinza, branco, preto, o azul marina. Exatamente. Cor super, sabe? Achar um carro vermelho, amarelo é raridade. É raridade. Inclusive, a minha filha, a gente tinha uma brincadeira no carro, era contar os carros vermelhos, era muito pouco. Então, eu acho que, infelizmente, isso é mundial. Mas no Brasil, ainda tem um apelo pela alegria, pela cor, pela festa. Então, isso eu acho que está um pouco melhor que no resto do mundo. E eu queria que você falasse da música francesa também. Os franceses que você, além dos clássicos, os franceses de todos os tempos e os atuais que você admira muito. Então, é claro, eu adoro os clássicos, como Aznavour, Piaf, Jacques Brel, mas vamos falar a verdade, são toda gente morta, né? Então, acabaram morrendo. Gainsbourg também. Sim. Então, eu adoro, eu entendo muito bem que é o repertório que é mais conhecido ainda fora da França, mas nós temos pessoas contemporâneas que são muito legais, como Azaz. Z.A.Z. Z.A.Z., que é muito conhecida aqui no Brasil. O Fabiano Vilas Boas aqui que falou, que conversa que trabalha aqui com a gente, ele falou sobre Azaz. Sim. Falou que é muito... Ele mandou um vídeo, eu não conhecia, maravilhosa, né? Ela fez essa música Je Veux, que é muito conhecida. Tem a Emma Peters, que é maravilhosa, que estourou com a música como... Cocaína, tatanana. Não sei se você conhece essa música. Tem aquele, agora o nome me escapou, que fez Alors on danse. Qual que é a tradução? Alors on danse? Alors on danse, vou lembrar o nome dele.
Ele é maravilhoso, ele é um grande letrista. Se quiser, pode procurar, não tem problema nenhum, não. Procurar rapidão. O importante é falar o nome para o pessoal conhecer. Esse, inclusive, eu tô trabalhando uma música dele para gravar. Alors, on danse. Stromae. Tá. Stromae, que ele é belgo. Ele é belgo. Ele é belga. Belga. Mas ele, como muitos cantores... Bélgica fala francês também. Fala francês igual a França. Tá. Tem uma leve variação de sotaque, mas nada mais que uma só variação sotaque, regional. não é outro idioma. Não, É francês. Realmente, ele tem uma mudança só nos números. Em vez de falar 90, que é uma aberração, se você pensar em francês. Porque os números, o 82 é 40, mas tem que fazer umas contas malucas. Contas malucas, a gente, por exemplo, 90, a gente fala 90, 4 vezes 20 mais 10. Que é uma loucura. Esse país que vocês admiram, hein, Brasil? Pelo amor de Deus. Eles falam 90. 90, que é como 90, que é muito mais lógico. Viva a Bélgica. Então a Bélgica ela tem 1-0 Bélgica. E tem muitos cantores franceses que, na verdade, são de outro país francófono, como Johnny Hallyday, que era muito conhecido, que era um belga. Emma Peters, eu acho que é belga. Jacques Brel, que fez Ne Me Quitte Pas, era belga. Era belga também? Um pouco como Michael Bublé, que todo mundo acha que é americano, ele é canadense. Ou Justin Bieber. Exato. Deixa eu fazer uma pergunta bastante pueril. Vocês entendem naturalmente esse no 40 mais 40 mais 10? É porque você nem faz mais a Desde conta. criança, assim, é uma coisa natural, não é uma coisa que... você nem pensa mais. 90, você nem pensa 80. Você não tá fazendo a conta na cabeça. Virar como 90. 90. Você não pensa mais. Mas não existe nenhuma reforma na língua que passou a falar... Não existe a palavra 90 em francês da França? Não. Não, é a única forma. Não, virou assim... 90. O pior é que 92, você passa a falar 4 vezes 20 mais 12. Você passa de 10 102? e continua com 12. Você já viu uma língua que fala 40-12, por exemplo? Parece uma coisa louca, mas é pior ainda. Então não tem alternativa. Não é que quem quer falar mais chique fala assim em francês. É a única forma. É a única forma. De 90 até 100 é 97. Pelo amor de Deus. 4 vezes 20 mais 17. É uma loucura. Então, por isso tem que fazer aí, por isso que o povo aí fica mais culto também, né? E eu queria, o Ne Me Quitte Pas, eu acho que é o grande clássico, né, da música francesa, uma música muito dramática. Você acha que é a letra mais bonita ou a interpretação mais bonita da história da música mundial, talvez? Eu acho que é uma das melhores. É uma das melhores. Uma das melhores, porque ela é realmente muito bem escrita. Ela é uma letra que o Jacques Brel fez para a amante dele. Tá, é uma história real. Assim. É uma história real. Ele era casado, não queria se divorciar. Ele tinha essa história de amor com uma amante que durou muito tempo, só que um dia ela não aguentou mais ser a outra. Sim. Então ele escreveu essa música e realmente é uma história trágica entre a beleza e a eficiência, né? Porque é uma música linda de morrer, mas apesar disso ela não ficou. Então ela não serviu, mas é maravilhosa mesmo. Só se você topar. Você topa pronunciar essa música sem cantar? Ne me quitte pas, il faut oublier le temps, des malentendus, et le temps perdu, à savoir comment, oublier ces heures que tu es parfois à coup de pourquoi. Acho que eu errei em algum lugar. Mas é muito sonora, né? Tem uma prosódia. Palavras escolhidas assim. Não sei se existe isso em português, mas a gente tem em francês um negócio que se chama marabout, bout de ficelle, selle de cheval, cheval de ferme. Você pega a última palavra e você faz uma cadeia de palavra em palavra. Ah, tá. Você pega a última palavra para formar a primeira palavra da próxima frase. Então, não é exatamente assim nessa música, mas você tem essa canção de usar uma palavra e você oublier le temps perdu, à savoir pourquoi. Você tem essa... Parece quase um prece. Uma oração. É uma oração, é uma coisa muito, muito forte. E você tem a parte B da música, on a vu souvent. Ele explica, cada vez nessa parte B, ele dá um exemplo de que deu certo. A gente viu que às vezes numa estação que não parece favorável,
o trigo vem redobrando. Depois a gente viu o vermelho e o preto se misturar e dar uma coisa muito bonita, que nem um vulcão, assim. Ele pegar exemplos, oxímoras, assim, é muito forte. A letra é maravilhosa. Eu, pessoalmente, eu acho essa música maravilhosa, mas muito, muito triste. Era pesada. Então, no show, inclusive dia 6 de junho, eu vou tocar numa versão um pouco tango, que me foi inspirada, inclusive, pela Maria Gadu. Maria Gadu, ela que fez legal. uma versão que ela pegou um outro arranjo, aí eu fui mais longe ainda nesse arranjo e realmente ficou um tango. Tá. Ou seja, um tango que já é dramático deixa essa música mais leve. Mas ela deixa a dramática animada. Animado. Em vez de dramática... Mais vou me aquela jogar. coisa... Exato. Que bacana. E você tem contato também com músicos brasileiros? Quem que você gosta, que você tem esse contato? Sim, claro. Inclusive, através das versões, Sim. Como que funciona isso legalmente, as versões? As pessoas são livres para fazerem versões? Então, é meio... Faz e depois vê o que acontece? Na real é isso, faz e vê depois o que acontece. Tem uma lei que é relativamente favorável no Brasil se a editora, o compositor gostar da letra, ele pode até te dar quase 10%, 12% da nova obra, que vai ter a música igual, mas a nova letra. Ele vai receber pela... Exatamente, ele vai te dar até 12% dessa nova obra composita, né? Se ele não gostar, ele pode te deixar cantar, mas você vai pagar, é como se fosse um cover, uma versão normal, ele não vai validar a tua versão como uma adaptação. Ou ele podia até recusar, falar, não, isso é um massacre, eu não quero. Pedir, ligar para você e falar, para de cantar. Você não pode cantar, você pode cantar a versão original, mas você não pode cantar essa versão. Então é flexível. É flexível até a prova do contrário. Se tiver alguém muito chiliquento, ele pode te criar problema. Sim, porque você faz versões não para tirar um barato da música. Exato, é uma coisa séria aqui para mim. Uma coisa séria. Para divulgar a música brasileira. Claro. Então, até agora não tive problemas. Graças a Deus. Graças a Deus, eu tocou na madeira. Que a ideia é poder fazer isso. Falando disso, eu queria agradecer, por exemplo, o Chico César. Maravilhoso. Que gostou muito da versão que eu fiz de Deus Me Proteja. Aí eu entrei em contato com o manager dele e a gente fez um contrato para justamente eu ser versionista dessa música e eles me concederam os direitos, tudo bonitinho, da nova versão. A versão você pode estar livre agora, à vontade. A autorização é outra coisa, eles têm que, para liberar, tem um custo assim, mas eu tenho um percentualzinho da nova versão. E é muito bom que esse show você pode fazer no Brasil, pode fazer na França também. Ou em qualquer lugar do mundo também, porque a música brasileira é muito conhecida. Por que você acha que a música francesa não é tão conhecida no mundo quanto a música inglesa? É o idioma? Eu acho que tem várias razões. A música francesa, ela tem um lado... O que é muito conhecido dela é a música mais antiquada. Sim, mais antiga. Piaf, Aznavour, que super funciona ainda, mas a pop francesa teve muita dificuldade para ganhar o mundo. Aliás, existe, né? Tem muita pop francesa. O pop francês é muito desconhecido ainda. Muito desconhecida. Tem algumas exceções, como, por exemplo, Stromae, que está bombando, como a Emma Peters, assim. É realmente uma nova geração. Teve uma pop francesa que funcionou muito bem na década de 60, como François Hardy, como Christophe, Aline, mas já é bem longe, né? Sim, são 50 anos. Tem o Manu Chao, né, que é francês. Manu Chao, mas ele tem também eu acho que ele é um pouco latino, não sei de qual país ele é, mas... Eu acho que ele é francês, mas ele canta muito espanhol também. Tem uma relação com Barcelona, talvez. Exato, ele tem um pé na latinidade, no lado espanhol. Então isso ajuda porque tem bastante coisa que ele canta em espanhol. Então espero que volte essa moda. Não tinha um grupo chamado Mano? Mano Negra. Não, Manau. É Manaus, você escreve Manaus. A gente pronuncia Manu em francês. Isso. Sim. Eu lembro que eu ganhei um CD deles em 2000 e alguma coisa. Sim, bombou. E aqui funcionou também. Era Ganhei de uma ex-namorada. De rap celta. Rap celta, exatamente. Era muito interessante. Ele fez fama lá?
Fez sucesso? Fez muito sucesso. Dans la vallée, na, 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 na. Esse bombou na França. Eu gosto muito de rap até hoje. A minha ex-namorada foi pra lá e falou, rap celta. Eu falei, eu não sabia nem o que era celta direito. Coisa diferente. Não, eu acho que é uma coisa recente, relativamente recente, é Voyage, Voyage, que bombou aqui no Brasil de um jeito que eu não sabia que tinha bombado tanto. E, então, inclusive, eu tocou nos shows essa música. E a ideia é difundir a música, os clássicos franceses, mas eu estou procurando sempre integrar algumas coisas mais recentes. E sou também compositor e autor, então eu tenho músicas agora em inglês, em francês e em português. Quantos idiomas você fala? Eu falo bem 4. Eu falo alemão, inglês, francês e português. Fala alemão, rapaz? Ein bisschen. E eu entendo bem o espanhol, italiano, mas eu não consigo não responder, mas eu entendo bem. E quando eu era menino, eu morei no Japão, então eu arranhei um pouco de japonês. Por causa dos pais? Sim, meu pai era executivo lá de um banco. E então eu comecei a aprender japonês e às vezes eu consigo entender algumas coisas. Meu projeto agora é voltar a estudar para poder cantar lá, porque lá no Japão eu vi que eles adoram música brasileira. Eles adoram bossa nova. O João Gilberto falava que cantar no Japão era o melhor lugar para ele do mundo. Assim. É um lugar maravilhoso. Ou seja, a França tem uma certa dificuldade com música pop, né? Você falou, porque a gente até brincou quando a Lady Gaga fez show aqui no Brasil. A gente pensou, qual francês que lotaria a praia de Copacabana? Nenhum, né? Nenhum. Eu acho que ela está em outro patamar. A música inglesa... A música inglesa, alguns fariam isso. Em língua inglesa, domina totalmente o mercado, né? Acho que Estados Unidos e Inglaterra, o que domina o mercado, todos os outros estão abaixo. Sim. Mas eu acho que a França e a Itália também estão ali alto, né? Só não chegam nesse por causa do idioma. E que outras questões também, a França... Tem uma escola de rock importante, a França? Sim, tinha, um pouco como no Brasil, um rock que explodiu na década de 80. Tá. A gente tinha Indochine, a gente tinha... como se chama essa banda super famosa? Tinha Jean-Jacques Goldman, que era mais pop, mas tinha o rock, desculpe, estou procurando essa banda muito famosa de rock. Enfim, tinha, como no Brasil, foi um movimento dos anos 80. Uma onda muito forte da década de 80. Agora o rock está um pouco mais discreto. Aqui no Brasil, mesma coisa. Mesma coisa. Joana Francesa, do Chico Buarque. Você gosta? Eu gosto, era o do uma filme língua lá bilíngue. Com Jean Moreau. Inclusive, essa não tirei ainda, mas ela tá nos planos. Essa aí não precisa traduzir, porque já é bilíngue. Ela já é bilíngue e ela é muito interessante. As músicas do Chico Buarque tem sempre uma letra muito sofisticada. De acorde, né? E a melodia super caprichada. Chico Buarque é um gênio, né? Para você é o maior músico brasileiro? Não, para mim o maior é o Tom Jobim. Tom Jobim, de longe, para mim... Chico Buarque responderia a mesma coisa. Eu acho que sim, porque ele trabalhou com ele e eu adoro o Chico Buarque, acho que ele é muito bacana, assim, mas para mim o número 1, assim, o grande gênio, eu colocaria Tom Jobim e depois o... como se chama? Aquele que fez Baquianas Brasileira. Villa-Lobos. Villa-Lobos. Eu acho que Villa-Lobos Trenzinho do Caipira. Sim, muito legal. Mas Tom Jobim... E Tom Jobim responderia a mesma coisa, porque o grande ídolo do Tom Jobim é o Villa-Lobos. Era o Villa-Lobos, exatamente. Sim. E o grande ídolo do Chico Buarque é o Tom Jobim. Está na mesma linha ali. Ó. Exatamente. Né? Não, porque eu adoro melodia. Então, por exemplo, Michel Legrand, eu adoro Burt Bacharach. Todos esses caras que fizeram melodias assim marcantes. Para mim, o Tom Jobim ele é um grande melodista, um grande harmonista. Ele fez uma harmonia genial. Todo mundo fala que ele fez música com Vinícius, mas ele é capaz também de fazer músicas sozinho, que são de alto nível, né? Mesmo quando ele faz letra e música, é muito bom. Aquele álbum Urubu dele, né? O Stone Flowers. Sim, exatamente. E tem a música Chega de Saudade, que é totalmente dele. Que ele Chega de Saudade, a letra é do Vinícius, né? Não, é dele. Não, a letra é do Newton Mendonça.
Sim, muito obrigado. Ah, não, é inteira dele? É inteira dele. Não sabia. Ele fez quando ele tá... Não, desculpe, não é Chega de Saudade, é Wave. Wave é inteira dele. É Wave. Inteira dele, exceto, vou te contar, esse pedacinho que é do Chico Buarque. Ele ligou pro Chico Buarque, falou, você me ajuda com essa letra? Chico Buarque tá em Wave? E o Chico Buarque deu para ele... Vou te contar. Aí depois falou, eu tô sem inspiração pro resto, mas marcou. Você vê que o cara é tão genial que essas 3 palavras marcaram. E vou te contar, já é muito bonito, né? Começa ali, já é muita coisa na música. Obrigado. Marcou. Aí depois ele falava, tá bom, vou me virar. Ele fez a música inteira. Ele estava em Los Angeles esperando o Sinatra chegar para fazer o primeiro CD, o primeiro disco com ele. E ele ficava muito só no hotel, e é por isso que Wave é sobre a solidão, sobre é impossível viver sozinho. É impossível ser feliz sozinho. É uma melodia muito impressionante essa música, né? Eu acho, melodicamente, a música mais bonita do Brasil, talvez, assim. É uma Porque das mais ela bonitas. realmente é uma onda ali, né? A música. Eu acho que, para mim, uma das minhas favoritas, que eu fiz em francês, inclusive, eu vou ver se eu incluo no show, dessa não tenho certeza, porque ela ainda não está totalmente pronta, mas é Luísa, do Tom Jobim. Inclusive, o Dorival Caymmi admirava essa música, ele tem um vídeo dele pedindo pro Tom Jobim tocar, e ele está que nem uma criança admirativa, assim. É impressionante ver um cara que é tão genial como o Dorival Caymmi admirar o ídolo dele, é uma coisa linda. Vem cá, Luísa, me dá a sua mão. Eu acho que é isso. Se você puder falar do show, o dia, o horário, como compra os ingressos. Então, o show é dia 6 de junho, no Teatro Gazeta, na Paulista. É um lugar super fácil, porque tem estacionamentos lá abaixo do teatro, então é super fácil de chegar. As vendas, Opa, calma aí, só um segundinho, que ali eu acho que ele vai abrir onde compra os ingressos. Maravilha, muito obrigado. No meu Instagram, na minha bio, tem o link do Simpla, onde vocês podem achar os ingressos. O que eu posso falar mais? É às 20h30. 20h30, vai ser um dia só. Vai ser um dia só. Tá. Pode falar a verdade, vai ter mais dias depois, né? Eu espero que sim. Tomara, né? Espero que sim, porque são muito legais. O Roberto, o dono do Gazeta, é uma pessoa muito, muito legal, muito empreendedor. E aí ele recebeu esse projeto com muito carinho. Queria agradecer a ele pessoalmente. E se Deus quiser, vamos fazer mais lá, porque é um lugar que eu me senti muito bem recebido. Só se você topar, para terminar, topa dar uma palhinha sem música, sem instrumento, sem nada, de uma música brasileira em francês? Sim, claro. Eu vou cantar para vocês Carinhoso. Essa música... Pixinguinha, a letra, eu esqueci quem fez. É de Pixinguinha, exatamente. Pixinguinha e João de Barro, eu não sei se João de Barro, que foi o Braguinha... O João de Barro foi também coautor, eu acho. Eu acho que a música é do Pixinguinha e a letra do João de Barro. Exatamente, João de Barro. Tu sais mon cœur, je ne sais pas pourquoi, bat joyeusement quand il te voit. Et mon regard te suit en souriant, quand par les rues tu marches en flânant, mais tu te défiles et tu t'enfuis. Pronto. Mudei de ideia, a língua francesa é a mais bonita do mundo. Muito obrigado, Bruno. Obrigado você, uma grande honra. Obrigado pela sua delicadeza de ter vindo até aqui nessa manhã. Eu que agradeço muito pelo convite. Falar de Brasil, falar de França, falar da nossa amizade como país. E você que quiser ver o show do Aymeric, Teatro Gazeta, que não tem a ver com a gente. Às vezes o pessoal liga aqui e fala, eu quero falar com mulheres em desfile, o programa Mulheres. É outra Gazeta, lá na Avenida Paulista, estacionamento no local. Uma noite muito agradável, com certeza. E entre também nas redes sociais dele, @Aymeric Music, é AYMERIC Music, como em inglês, MUSC. Tudo junto. Muito legal. E obrigado a você que ficou até aqui. Para saber mais sobre a Aymeric e de outras entrevistas, acesse gazetasp.com.br ou entre em nossas redes sociais. Um abraço a todos. Obrigado, Aymeric. Muito obrigado a todos. Tchau.